Olá, bom dia! As imagens impressionantes das queimadas pelo país. Os incêndios chegaram às margens de estradas federais. Em Goiás, um redemoinho de fogo se formou bem perto de uma fábrica. As chamas também ameaçam escolas e fazendas. Esta senhora estava perdida em meio à fumaça. Vamos, tem que tirar os carros. Jovens saem às ruas em vários países em protesto contra as mudanças climáticas. Milhares de manifestações estão previstas para hoje em todos os continentes. A Polícia Federal indicia 7 funcionários da Vale e outros 6 da consultoria que atestou a segurança da barragem de Brumadinho. E mais um caso revoltante no supermercado de São Paulo. Seguranças torturaram um homem suspeito de furtar produtos. E o presidente Jair Bolsonaro já começou a ouvir aliados para saber se mantém o senador Fernando Bezerra Coelho na liderança do governo. O senador pôs o cargo à disposição depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga propina de empreiteiras. Hoje é dia 20 de setembro, é sexta-feira. Bom Dia Brasil está começando agora. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil mostrando imagens impressionantes e cenas de desespero de quem vive em áreas atingidas pelas queimadas. E são em várias cidades que está acontecendo, Ana, cidades do estado de Goiás, onde estudantes e trabalhadores tiveram que interromper suas atividades para escapar do fogo e da fumaça. Em Cristalina, a nuvem de fumaça quase escondeu a escola. 150 alunos saíram às pressas. Moradores de assentamentos rurais se assustaram com tanto fogo. Deus santo! Esta senhora estava perdida em meio à fumaça. Foi resgatada por vizinhos. Vamos, tem que tirar os carros. Nas estradas, mais gente apavorada. 2 rodovias que cortam Goiás foram interditadas. A BR-060 e a 364. Vamos sair daqui, velho. Se vier um caminhão atrás, a gente pode ser morto, inclusive. Pânico também neste frigorífico em Palmeiras de Goiás, a 90 quilômetros de Goiânia. Vai pegar fogo, misericórdia, Deus Pai. Na sequência, um redemoinho imenso se forma. A altura desse fogo, meu Deus. Os funcionários foram retirados da unidade. Cadê o corpo de bombeiro? Nesta usina de etanol em Maurilândia, no sudoeste de Goiás, trabalhadores fugiram do fogo. Esvacuando a usina aqui, ó. O trem tá feio. Mesmo com o trabalho dos bombeiros e dos brigadistas, 2 carros foram destruídos. Em Santa Helena, na mesma região, a prefeitura decretou situação de emergência e de calamidade pública por conta das queimadas. Funcionários de uma usina de álcool da cidade tiveram que deixar a unidade às pressas por causa do fogo. Os animais também sofrem. A capivara morreu tentando escapar dos incêndios. É prejuízo para o meio ambiente e para os produtores. É triste. Tudo que a gente faz acaba de uma hora para outra, assim. Triste demais. E olha, ainda há outras situações pelo país. O fogo consome também a Serra da Moeda, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Brigadistas, voluntários e bombeiros trabalham para combater as chamas. Você vê aí as imagens. Esse incêndio já dura 4 dias e o fogo já chega perto da BR-040. A concessionária responsável pela rodovia monitora a situação. E agora de manhã você vê essa imagem do nosso Globocop que flagrou um foco de incêndio na Serra do Rola Moça. As imagens mostram também uma grande área queimada. Já são 22 unidades de conservação incendiadas no estado de Minas Gerais, segundo o Instituto Estadual de Florestas. Só a chuva pode atenuar essa situação, não? Então vamos falar da previsão do tempo. Jaqueline Brasil, Apóstolos. Jaqueline, bom dia. Além da vegetação destruída, tem fumaça também, né? Fumaça que se espalha por várias regiões do país. É isso mesmo, Chico. Bom dia para você, para a Ana e bom dia para todos. Grande parte da fumaça gerada pelas queimadas registradas nas regiões norte, centro-oeste, em países vizinhos como Bolívia, Peru e Paraguai, estão chegando aqui no sudeste e no sul. Não é a primeira vez que isso acontece e essa fumaça só chega aqui no sudeste, por exemplo, pegando carona com um corredor de umidade vindo do norte. E é essa umidade que ajuda a formar a nuvem de chuva que a gente sempre fala aqui no Bom Dia. Nessas imagens aqui do satélite do Instituto Nacional
Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a gente consegue observar essa fumaça que é a camada mais cinzenta que vocês estão observando, tá? Passando por Mato Grosso, parte de São Paulo e chegando também no sul do país. Essa fumaça se mistura com algumas nuvens, deixando o céu mais escuro ainda. Agora, é importante dizer que é bem diferente dessa nuvenzona que vocês estão vendo aqui. Essa nuvenzona tem a ver com a passagem da frente fria, que é onde estão essas áreas de instabilidade. E é por isso que hoje pode chover forte aqui em São Paulo. Imagens ao vivo, gotículas na nossa câmera. Mesmo assim, a temperatura vai subir. 33 a máxima para hoje. Hoje pode chover forte também, só que à noite, no Rio de Janeiro, no sul de Minas e também em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, a chuva vai ser mais isolada, como em Cuiabá, e é uma ótima notícia, porque realmente a situação não está fácil. Máxima de 40 graus, calorão também em Cuiabá. No sul, é essa alta pressão que vai mandar umidade, especialmente para Santa Catarina e Paraná, e ao mesmo tempo vai deixar o tempo firme, só que mais friozinho no Rio Grande do Sul. No norte do país, são aquelas pancadas que vão chegar, né, em boa parte da região, e no Nordeste, chuva mesmo só em parte do leste nordestino. Não é o caso de Salvador, que hoje está na rota do sol. Temos aí imagens do sol já aparecendo em máxima de 29 graus. Chico e Ana. Então vai dar uma esquentada na Bahia, né, Jaqueline? E no restante do país, o calor continua? Com exceção do sul, sim, Ana. Enquanto a máxima, por exemplo, em Porto Alegre hoje é aqui. Opa, pulei o mapa, volto aqui para as nossas máximas de 18 graus. No Rio, 38, 40 em Palmas, 35 em Brasília, também em BH, em Campo Grande e 32 em Fortaleza. Amanhã a chuva fica mais concentrada no extremo norte, também em parte do sul do país. Aqui em São Paulo aperta e no Rio também caindo a temperatura. No Nordeste, chuva só para refrescar, com um direito ao sol também. Temos uma imagem aqui de João Pessoa, vai ser exatamente isso que vai acontecer no dia de amanhã. E claro que como hoje é sexta-feira, a gente finaliza com essa imagem para inspirar vocês. Bom fim de semana, Chico e Ana. Obrigada para você também, Jaqueline. Até segunda. E nessa sexta-feira, milhões de crianças e adolescentes do mundo todo saíram às ruas para protestar em defesa do meio ambiente. Vamos conversar com o nosso correspondente, Rodrigo Carvalho, em Londres, que vai contar para a gente como é que está esse movimento, né, Rodrigo? Qual a principal reivindicação desses jovens? Bom dia. Bom dia, Ana, Chico, ótimo dia para todo mundo. Eles exigem que os governantes tomem atitudes drásticas e urgentes. E os jovens têm autoridade para isso, né? É a geração deles que vai pagar o preço maior se nada for feito agora. Estão previstos, gente, mais de 5.000 protestos no mundo todo, da Nova Zelândia aos Estados Unidos. Só na Austrália, 300.000 pessoas foram às ruas. As crianças e adolescentes ganham o apoio de adultos. Muitos pais levam os filhos para a rua. Na Tailândia, alunos ocuparam a entrada do Ministério do Meio Ambiente e, simulando as mortes causadas pelas mudanças climáticas, deitaram no chão. Estudantes de ilhas do Pacífico que estão sumindo por causa do aumento dos oceanos pedem ajuda aos países ricos. Aqui na Europa, muita gente também já está na rua e o ponto alto dessas manifestações vai ser em Nova York, onde a adolescente sueca Greta Thunberg, que inspirou todo esse movimento, deve discursar para uma multidão. Na segunda-feira, a ONU cedia a cúpula do clima. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, vai cobrar dos países os compromissos firmados no Acordo de Paris em 2015. Seguindo nesse assunto, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, faz um pronunciamento daqui a pouco para detalhar o plano do governo no combate às mudanças climáticas. A ideia central desse plano é a criação de um mercado de carbono, principal gás do efeito estufa. Quem usar o combustível fóssil vai ter que pagar um imposto criado para limitar o uso. E o dinheiro arrecadado vai ser investido e usado em pesquisa em energia limpa, por exemplo. A Alemanha luta para cumprir a meta da União Europeia de reduzir as emissões de carbono em 55% até 2030, em comparação ao nível de 1990. E olhem só essa notícia revelada num estudo publicado na revista Science. Pelo menos 3 bilhões de pássaros desapareceram na América do Norte nos últimos 50 anos. É uma diminuição de 29% no número de aves nos Estados Unidos e no Canadá. Várias espécies foram afetadas, andorinhas, pardais. E entre as possíveis causas estão a diminuição do habitat e o aumento do uso de pesticidas, o que contamina os animais. Essa pesquisa usou dados de radares climáticos coletados por pelo menos 10 anos e também informações de solo levantadas por 5 décadas. 3 bilhões de pássaros. Chico e Ana, que tristeza, né?
É uma tragédia, né? É uma tragédia, infelizmente. Nós também, o Brasil também contribui para essa tragédia, né? Com a poluição, com a degradação do meio ambiente, Rodrigo. E nessa onda de ações em defesa da natureza, ações pelo clima, duas das maiores empresas do mundo anunciaram grandes investimentos em energia limpa. Olha aí, a Amazon prometeu neutralizar emissões de carbono até 2040. A empresa de comércio eletrônico encomendou 100 mil veículos elétricos para reduzir o consumo de combustível. Os primeiros vão entrar no serviço em 2021. Já o Google vai investir 2 bilhões de dólares para comprar nova infraestrutura de energia. Os acordos incluem milhões de painéis solares e centenas de turbinas eólicas. A companhia diz que vai produzir mais energia elétrica do que cidades como a capital americana, Washington, quando esse equipamento estiver instalado. São planos ambiciosos, Ana. Por aqui, a Polícia Federal indiciou 13 pessoas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que além do prejuízo ambiental deixou 249 mortos e ainda há 21 desaparecidos. Juliana Perdigão, lá de Belo Horizonte, conversa sobre isso com a gente. Bom dia, Juliana. Quem são os indiciados? Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todos. Olha, eles são funcionários da Vale, né? E também da empresa de consultoria Tuvisud, a empresa que deu laudo de estabilidade da barragem que se rompeu em janeiro. Eles foram indiciados por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Então vamos conversar aí com a Larissa Carvalho, que tem as informações sobre o inquérito. Bom dia, Larissa. Oi, Juliana, bom dia. Os indiciados são 7 funcionários da Vale e 6 da Tuvisud. As duas empresas também foram indiciadas pela Polícia Federal. Esse é o resultado da primeira parte desse inquérito sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, essa tragédia que aconteceu em janeiro, deixando aí até agora 249 mortos e ainda tem 21 pessoas consideradas desaparecidas. Segundo a Polícia Federal, houve crime de falsidade ideológica porque os funcionários das duas empresas celebraram contratos usando informações falsas que estavam nos laudos de estabilidade feitos em 2018. Esses documentos permitiram que a barragem continuasse operando, mesmo com os critérios de segurança abaixo do recomendado. Já o uso de documentos falsos teria ocorrido porque os laudos também foram apresentados ao governo. Ao todo, a pena pode chegar a 18 anos de prisão. Nós entramos em contato com a Vale e a Tuvisud, mas ainda não tivemos retorno. A Vale ainda foi condenada a indenizar também em quase 12 milhões de reais duas famílias de São Paulo que perderam os filhos e o neto na tragédia. Foi a primeira sentença numa ação individual movida contra a mineradora por causa do rompimento da barragem. Sobre esse caso ainda cabe recurso e a Vale informou que não foi notificada sobre essa decisão, por isso não vai se pronunciar. Juliana. Obrigada, Larissa. Agora, olha essa história que vem de 7 Lagoas a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Um preso fez uma transmissão ao vivo de celular pela internet de dentro da cela. E o pior, quem filmou essa transmissão foi um agente penitenciário. O presídio não tem bloqueador de celular e o aparelho foi encontrado durante uma revista. A transmissão ao vivo teve várias visualizações e comentários nas redes sociais. O preso, identificado como Pedro Henrique Coelho Lopes, de 22 anos, mostra a cela e os colegas. Olha o lugarzinho bonito. O preso canta. Corre bem mais rápido que eu vou a 200 por hora. Depois, reclama da falta de drogas e elogia a comida. Só tá difícil, que não tá tendo maconha não, viu, gente? Tá osso pra nós. Mas rango é mato, ó, rangueira. O agente penitenciário que gravou o vídeo já foi identificado, mas não teve o nome revelado. A direção da unidade abriu uma investigação interna para apurar o caso. O preso vai ser punido pela administração do presídio. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. E ainda falando desse assunto de presídios, em Mato Grosso, no maior presídio de lá, a polícia investiga uma facção criminosa que manda em tudo dentro da cadeia. Os criminosos torturam, cobram propina de outros presos e diz que quem não paga pode até morrer. Esse vídeo foi feito por um agente. Um dos presos está sendo espancado. Nessas fotos, outros presos aparecem com marcas nas costas.
As sessões de tortura aconteceram dentro da Penitenciária Central do Estado, a maior de Mato Grosso. A unidade tem capacidade para 900 presos, mas hoje está superlotada, com mais de 2.400. Segundo a polícia, a penitenciária é dominada por uma facção criminosa que tem as próprias regras. Os presos são obrigados a pagar taxas mensais, uma espécie de seguro, para não serem agredidos e até mortos. Um caderno foi apreendido dentro de uma das celas com anotações dos bandidos e o valor recebido pela facção. Pelo menos 500 presos já foram obrigados a fazer o pagamento. Segundo as investigações, o dinheiro vem das famílias. O filho desse homem foi preso há 6 meses. O pai tentou durante anos recuperá-lo da dependência química e hoje paga para o filho não ser morto na cela. Pedia dinheiro para mim, pelo amor de Deus, que eu arrumasse dinheiro assim, eu matar ele. Quanto que ele pediu? 50, 250 reais, que era pouco tempo que ele tinha para falar. Marcava o local de encontro, você deixava, você não via a cara da pessoa, não via nada. A Penitenciária Central passa por uma intervenção de 3 meses. O diretor e o subdiretor da unidade, mais 2 policiais militares, foram presos em junho por facilitar a entrada de celulares para os presos. Os aparelhos foram encontrados dentro de um freezer entregue na penitenciária. O interventor da unidade confirma o pagamento à facção e diz que a prática está sendo combatida. Uma cela com 29 presos, 9 são da facção e 20 não. O que ocorre? Esses 9 dormem nas camas, né? E os outros no chão. E eles ainda têm que pagar para a facção um valor para que ele não possa sofrer retaliação da facção. Tudo errado, né? E olha, acredite, apareceu mais um caso de tortura no supermercado de São Paulo. Esse caso também está sendo denunciado nas redes sociais. No vídeo é possível ver um rapaz sendo agredido e também levando choques. Vamos falar com Glória Vanik. Glória, bom dia. Agora que esse vídeo está circulando nas redes sociais, o caso então vai ser investigado pela polícia. Pois é, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia a todos. Imagens impressionantes mais uma vez, Ana. A própria empresa de segurança contratada pelo supermercado fez um boletim de ocorrência e disse que vai colaborar com as investigações. As imagens mostram um homem sentado no chão com a boca amarrada com uma corda ou fio. As calças estão parcialmente arriadas. Em outro momento do vídeo, a corda ou fio aparece em volta do pescoço. O homem é atacado com uma arma de choque e é agredido com uma espécie de cano. Ele recebe choques na palma de uma das mãos. As imagens mostram que há no local pelo menos outras 2 pessoas além do agressor. O caso teria ocorrido neste supermercado Extra, na zona sul de São Paulo. A assessoria informou que assim que a direção tomou conhecimento, iniciou uma investigação para apurar o lamentável caso e tomar providências. Disse ainda que lamenta profundamente que tal comportamento possa ter ocorrido em uma de suas unidades, uma vez que proíbe categoricamente o uso de qualquer tipo de violência. A empresa decidiu pelo desligamento do responsável pela área de prevenção da loja mencionada. Num segundo e-mail, a assessoria do Extra informou que a empresa de segurança e os seguranças foram afastados. Afirma que apurações preliminares indicam que o caso foi em março do ano passado, na loja do Extra Morumbi. A empresa de segurança, Comando G8, informou que um funcionário foi identificado e afastado até que o fato seja apurado e que está à disposição das autoridades para que o caso seja solucionado o mais breve possível. Ainda não se sabe quem é o homem que foi agredido. A informação que circula nas redes sociais é que ele teria furtado um pedaço de carne no supermercado. Mas óbvio que nada justifica esse tipo de violência, né, Ana e Chico? É crime hediondo, né? Tortura é crime hediondo. O que as seguranças acham que são? Né? Nem se fossem agentes policiais, ninguém está autorizado a torturar ninguém. Mas hoje em dia essas coisas estão se tornando frequentes, lamentavelmente. Agora imagina o que a gente não vê, né? O que não é filmado. Eu sempre penso nisso, num caso de março de 2018 que veio à tona agora. É importante denunciar para que isso não aconteça. E que o Extra tome realmente as providências, né? Para que isso não se repita. Você vai ver a seguir um alerta para os riscos da harmonização facial, um procedimento estético cada vez mais popular. A Polícia Federal prende mais 2 suspeitos de invadir celulares de autoridades. E ainda os benefícios para a saúde daquela soneca no meio da tarde. Agora são 8h19, hora de Brasília. Estamos de volta com alerta sobre os cuidados necessários a quem vai se submeter a uma harmonização facial, procedimento que
está se tornando cada vez mais popular. Mas é preciso ficar atento. A harmonização facial envolve riscos e deve ser feita por um profissional especializado. Você vê que é uma coisa que, se der certo, ótimo, mas se der errado, dá muito errado. Me sinto arrependida, me sinto triste como o meu rosto está, não ficou como eu sonhava. Rafaela e Paula saíram traumatizadas das clínicas odontológicas que procuraram para fazer harmonização facial. Procedimentos que buscam dar proporções equilibradas ao rosto. Entre eles, o preenchimento com ácido hialurônico, um gel que ameniza a perda de volume da pele. As sociedades brasileiras de dermatologia e de cirurgia plástica afirmam que para fazer um procedimento estético invasivo, é preciso conhecer sobre pele. Saber dos riscos de um preenchimento facial, por exemplo, e de como agir caso haja algum problema. Você está ultrapassando camadas da pele, desde a pele até a gordura, né, chegando até próximo do osso, e você está injetando algum tipo de substância que não é própria do organismo. Usar em excesso ou aplicar mal o produto pode afetar a circulação nos vasos sanguíneos. Foi o que aconteceu com o nariz da Rafaela. O tecido necrosou e agora ela não sabe se vai conseguir eliminar as cicatrizes. Eu vi que eu tinha risco de cegueira, eu tomei 30 dias de remédio para trombose, eu tive formação de vários trombos, indo para o meu couro cabeludo. No caso de Paula, ela diz que a dentista ignorou uma informação importante que estava na ficha, que ela usava anticoagulante. Quando ela começou a fazer o procedimento, eu comecei a sangrar muito e ela continuou com o procedimento. Ela só pedia mais gases para poder estancar o sangue e o meu rosto inchando, inchando. Não é adequado achar que é uma coisa simples, que você pode fazer em qualquer lugar. É importante que se faça dentro de um ambiente seguro, de um consultório médico e de preferência com um profissional que esteja completamente habilitado para realizar o tratamento. Me arrependo por tudo, me arrependo por não ter pesquisado antes, porque eu fui por causa de uma indicação. Foi um sonho que virou um pesadelo, Hoje, minha maior angústia é que alguém passe pelo que eu estou passando, assim. O Conselho Federal de Odontologia reiterou que o cirurgião dentista tem capacidade técnica e autonomia para fazer a harmonização facial. A Polícia Federal prendeu mais 2 suspeitos de invadir celulares de autoridades dos 3 poderes, inclusive do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal de Brasília, autorizou as prisões temporárias que valem por 5 dias. A Polícia Federal prendeu Luiz Molição, no interior de São Paulo, e o programador Tiago Eliezer Martins dos Santos, em Brasília. A primeira etapa da operação prendeu 4 suspeitos em julho. Um dos suspeitos, Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, admitiu em depoimento que invadiu celulares e repassou as informações ao site The Intercept Brasil sem cobrar. A Polícia Federal deve concluir o inquérito em outubro. No fim da investigação, os suspeitos, que estão presos em Brasília, podem responder por organização criminosa, invasão de dispositivo eletrônico e interceptação telefônica. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo aqui em São Paulo, que virada, Jaqueline Brasil. Só? Bom dia, Glória. Bom dia. E bom dia para você mais uma vez. Pois é, uma virada no tempo tem a ver com uma frente fria. Temos imagens ao vivo aqui de São Paulo. Depois de uma semana de muito calor e muito sol, agora essa frente fria passando bem na nossa costa aqui, tá formando áreas de instabilidade. Nesse momento, céu nublado, mas choveu mais forte mais cedo, né, Glória? Foi. Parou, mas pode voltar a chover forte o dia todo. Mesmo assim, vai esquentar. Máxima hoje prevista de 33 graus. Aí o que acontece? A gente observa aqui as imagens do satélite, as nuvens, as áreas de instabilidade estão atravessando aqui, não só a região metropolitana, mas também o litoral e todo o estado. O sol até aparece, é por isso até que esquenta. Só que atenção, porque hoje é sexta-feira, o pessoal quer saber do fim de semana, a gente conta aqui, virada total. Amanhã o sol até aparece, mas chove o dia todo. Dá uma olhada na máxima, Glória, só 23 graus. Miou o fim de semana. Olha, miou, literalmente miou a diferença. Durante a semana as máximas ultrapassando os 30 graus e agora 23. No domingo, cai mais um pouquinho e o sol nem aparece. E vamos lembrar que na segunda-feira a primavera chega. E todo mundo lembra a primavera, sol.
A primavera, ela vai começar com chuva e com a temperatura em queda. E muita gente pergunta se isso é normal ou não. Mas a gente sempre comenta, né, Glória, que a primavera é a transição do inverno para o verão. Então a gente terminou... Ela tá mais para inverno que para verão nesse começo. Exatamente. O inverno acabou aí, tá acabando, né, com alguns dias com tanto calor e agora a primavera começa dessa forma. Mas a gente pode dizer para você que vai ter essa variação. Na outra semana a temperatura começa a subir mais uma vez, mas não tem jeito. Se comporte aí com essas temperaturas mais baixas e a blusa de frio e guarda-chuva. Tá bom, obrigada, Jade. Imagina. E daqui a pouco a gente fala da discussão em Brasília para decidir se o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, continua ou não como líder do governo e traz outras notícias aqui de São Paulo, 8h28. Neste mês, você tem a melhor oportunidade do ano para sair de Nissan Zero. Feirão lote exclusivo Nissan. Um lote com descontos de até R$20 mil e taxa zero. E ainda, Nissan Versa 2020 com câmbio CVT grátis. E Nissan Mate 2020 com parcelas de apenas R$199. Feirão lote exclusivo Nissan. Acesse o site feirãonissan.com.br ou passe em uma concessionária e encontre a sua melhor oferta. Quem testa, compra Nissan. Tá sabendo? Tá sabendo? Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer. Tá sabendo que a Riachuelo preparou uma coleção especial de vestidos por R$ 59,90? Isso mesmo, R$ 59,90. Mas olha só, essas ofertas são válidas de quinta a domingo. É insuportável, dor incrível. Te ver e não te querer. Riachuelo, seja você, seja feliz e seja rápida. O seu intestino é como uma longa esteira rolante. Assim que os alimentos chegam, eles são absorvidos. Os nutrientes entram e as fibras são descartadas. São elas que garantem o fluxo do movimento. Intestino preso pode ser falta de fibra e água. Aí pode dar dor e cólica na barriga. Então, para manter o intestino funcionando bem, beba bastante água e coma alimentos ricos em fibras. Viva mais, viva tudo, viva você. Tá na Globo. Apoio Buscopan. Dores abdominais. Para cada dor, uma cor. O que é melhor custa mais caro. Essa é a regra. Mas toda regra tem exceção. Exceção é algo que a gente conhece bem. É desviar do básico. É ir mais longe, deixando velhas ideias para trás. Bem para trás. Tigo 7 Premium. Luxo para todos. Quando você descarta qualquer plástico de forma incorreta, existe uma boa chance de ele acabar na natureza e ser levado pelos rios até os oceanos. Ali, ele ficará por séculos. Seus filhos, seus netos e muitas gerações depois deles terão que conviver com o plástico que você jogou fora hoje. Existe uma mancha de plástico no oceano equivalente a 1/3 de toda a área da floresta amazônica. Esse lixo foi se acumulando pouco a pouco pela ação de todos nós. Mas também, pouco a pouco, todos nós podemos resolver esse problema. Precisamos mudar os nossos hábitos. Eu só uso talheres de madeira. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, botou o cargo de líder do governo à disposição depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal, que você viu ontem aqui no Bom Dia Brasil, mostramos as buscas no Congresso Nacional. Agora, Juliana, o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou sobre se o senador se mantém como articulador político do governo ou não. E essa operação, Ana, gerou muito desconforto lá no Senado. Pressionado pelos colegas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a operação, por causa da nova interpretação sobre foro privilegiado. Alegou que os fatos investigados foram de um período em que Fernando Bezerra não era senador. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, que autorizou a ação da Polícia Federal, rebateu, diz que os indícios de crime se estenderam já durante os mandatos de senador e de deputado federal. O presidente Jair Bolsonaro já conversou com ministros e aliados sobre a situação do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, mas ainda não decidiu se mantém o senador como líder do governo. O próprio senador colocou o cargo de articulador político à disposição. Tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo
para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. A Polícia Federal fez buscas ontem em endereços ligados ao senador e ao filho dele, o deputado Fernando Coelho Filho. Segundo a polícia, há suspeitas de que eles receberam 5,5 milhões de reais em propinas de empreiteiras. Entre as obras suspeitas está a transposição do Rio São Francisco, na época em que Fernando Bezerra Coelho era ministro da Integração. Um dos indícios é uma gravação feita pelo delator João Lira, um empresário de Pernambuco investigado por usar empresa de fachada para repassar propina. Ele relatou que pagou R$1.700.000 a Fernando Bezerra Coelho. A operação de ontem foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. Na decisão, ele diz que há indícios, portanto, de que ainda em 2017 o sistema de repasses de valores indevidos continuava, mesmo após a menção ao nome do senador na Operação Lava Jato. A então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, discordou da necessidade de fazer buscas em endereços do líder do governo. Disse que não há indícios de que ele registrasse os atos praticados, pois, ao contrário, adotou todas as medidas para manter-se longe deles, de modo que a medida invasiva teria pouca utilidade prática. Ao determinar as buscas, o ministro Luiz Roberto Barroso argumentou que, na criminalidade organizada econômica, o natural é que todos os envolvidos tentem ocultar provas. A medida cautelar serve justamente para tentar encontrar documentos mantidos sigilosamente, longe dos olhos do público e das autoridades de investigação. Fernando Bezerra Coelho é alvo de um inquérito no Supremo e mais 5 investigações enviadas a instâncias inferiores. O presidente do Senado reagiu à entrada da Polícia Federal no Congresso para buscas e apreensões. Davi Alcolumbre disse que a operação era desnecessária porque os fatos investigados foram entre 2012 e 2014, período que Fernando Bezerra não era senador nem líder do governo. Para Alcolumbre, a decisão deveria ter sido do plenário do Supremo e, por isso, disse que vai recorrer. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, respondeu às críticas, disse que a decisão de autorizar buscas no Congresso foi puramente técnica e republicana, baseada em relevante quantidade de indícios de delitos. Afirmou também que não envolveu pré-julgamento e que a investigação com supervisão do Supremo é um cumprimento da Constituição, não fere a separação de poderes. Barroso falou ainda que os indícios se referem ao período em que o senador Fernando Bezerra Coelho e o filho dele, o deputado Fernando Coelho Filho, exerciam essas funções e, portanto, estão relacionados ao exercício do cargo. A defesa do senador Fernando Bezerra Coelho e do deputado Fernando Bezerra Coelho Filho disse que não teve acesso aos autos, mas somente a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso e que causou estranheza a decisão do ministro que contrariou, segundo a defesa, a orientação da Procuradoria-Geral da República. Ana, Chico. Porque, Juliana, é uma operação que traz consequências políticas, repercussões políticas. Vamos saber, então, como é que essa operação, tendo como alvo articulador político do governo, repercute no Planalto. Gerson Camarote, bom dia. Como é que fica a situação do senador Fernando Bezerra Coelho, hein? Olha, bom dia, Chico, bom dia, Ana. O Palácio Planalto quer ganhar um pouquinho de tempo para decantar melhor essa situação. Agora, conversei com interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, a avaliação é que isso causou, essa operação, uma grande saia justa. Porque se de um lado você tem o senador Fernando Bezerra Coelho, que é considerado um articulador político importante e eficiente para o Palácio do Planalto, principalmente no momento em que há dificuldade de relação com o Senado Federal. Por outro lado, você tem uma pressão por parte de um setor do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro mais identificado com a Lava Jato, de que não é possível manter alguém que está ali sob mira de investigação. Então, é uma situação para o presidente extremamente delicada. No momento em que, até recentemente, a gente estava falando aqui no Bom Dia Brasil, Chico, o presidente estava com críticas em relação ao comando da Polícia Federal. E agora fica também novamente numa dupla saia justa, porque
qualquer movimento contrário à Polícia Federal poderia ser identificado como uma espécie de retaliação para proteger, blindar o líder do governo. Então, a pior situação política possível para o presidente Jair Bolsonaro. E entre os demais senadores, Camarote, quais são os reflexos políticos dessa operação? Olha, Ana, o ambiente no Senado é de apreensão. O que é que eu ouvi de um senador próximo ali da cúpula do Senado é o seguinte: se isso acontece com líder do governo do Senado, imagina com outros senadores. Esse era um ambiente de preocupação que havia, de apreensão, durante um período da Lava Jato, quando a investigação alcançou lideranças políticas importantes, inclusive no Senado Federal. Agora o que a gente vê é um ambiente, você viu a reação do presidente do Senado, um ambiente de autopreservação, de autoproteção da classe política, porque a percepção é que a classe política ali está ameaçada novamente com um novo momento da Operação Lava Jato. Então, você tem sim um ambiente de muita preocupação. E o governo, especialmente, teme dificuldades em votações importantes, inclusive na indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não foi feita, não foi oficializado, o Eduardo Bolsonaro, para a embaixada em Washington. Com esse cenário, e se cair realmente Fernando Bezerra, a situação é considerada ainda mais delicada. Obrigada, Camarote. Daqui a pouco a gente traz uma boa notícia para quem costuma tirar um cochilo durante a tarde. E traz ainda outras notícias aqui de São Paulo também. Agora são 8h40. Essa é a marginal do Rio Tietê. Você vê que agora deu uma pausa na chuva aqui na capital. Voltamos em instantes. E olha aqui, tem uma boa notícia para quem gosta de dar aquele cochilo durante a tarde. Quer dizer, gosta e pode, né? Um estudo revelou que tirar uma soneca até 2 vezes por semana reduz o risco de infarto e de AVC, acidente vascular cerebral. A pesquisa foi feita na Suíça. Acompanhou durante 5 anos 3.500 pessoas sem histórico de doença cardiovascular. Nesse período, 155 pessoas tiveram problema de coração. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que tiraram uma soneca à tarde, 1 ou 2 vezes por semana, tiveram menos acidentes cardiovasculares do que aqueles que não dormiram. Os pesquisadores não sabem exatamente por quê, mas acreditam que tirar uma soneca diminui o estresse causado pelo sono insuficiente. E dormir mal tem um monte de consequências ruins, como, por exemplo, o maior risco de obesidade, que pode levar a problemas do coração. A empresária grega Ariana Huffington criou na empresa dela espaços como esses, em que você pode se trancar numa salinha e deitar numa dessas camas. E dormir durante o trabalho. A Ariana defende que tirar uma soneca de 20 minutos é transformador, que você toma decisões melhores, fica mais alerta e que a saúde melhora. De acordo com o estudo, não importa de quanto tempo foi a soneca, 5 minutos ou 1 hora. Gente no mundo inteiro tem esse hábito. Outra pesquisa feita na Grécia mostrou que quem tira soneca tem menos parada cardíaca. Na Espanha, não se encontra uma loja aberta na hora da siesta. E se você tiver com dificuldade para dormir, pode só imaginar o som desses lugares e sonhar. Bom, de volta aqui para São Paulo, a polícia tenta descobrir o que levou um adolescente a dar uma facada num professor. Isso aconteceu ontem no CEU Aricanduva. O professor foi operado, ainda está no hospital. E quem tem outras informações para a gente é o repórter Rômulo Dávila. Rômulo, bom dia para você. Oi, Glória, bom dia para você, bom dia a todos. O professor foi operado ontem, uma cirurgia que durou cerca de 4 horas, mas ele deve continuar na UTI aqui do Hospital da Vila Alpina, zona leste da capital, por pelo menos mais uma semana. Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde do professor de geografia Luiz Marcos Notário, de 56 anos, é estável. Também está em estado estável, só que no Hospital das Clínicas, o aluno, que também ficou ferido. A Polícia Civil investiga esse caso, mas ainda não sabe o que pode ter motivado o ataque. As aulas foram suspensas até segunda-feira no CEU Aricanduva. Glória, volto com você. Obrigada, Rômulo. E 11 adultos foram presos e um adolescente apreendido acusados de roubo de cargas.
A gente tem imagens aí de caixas que são de amortecedores de carro e estavam num galpão em Osasco. De acordo com a polícia, tudo faz parte de uma carga roubada avaliada em quase R$1 milhão. O caminhão que transportava as peças foi assaltado ontem à tarde em Jundiaí. O motorista e o ajudante foram mantidos reféns até a noite. Felizmente foram libertados sem ferimentos. Natália Arias está de volta aqui com a gente. Oi, Glória. De olho nos caminhos dessa sexta-feira, a gente começa mostrando imagens de um acidente que aconteceu agora de manhã na marginal do Rio Pinheiros. Foi um acidente 200 metros antes do acesso à Avenida dos Bandeirantes, no sentido Castelo Branco. Nesse momento que o COP registrou, o motociclista estava ali aguardando atendimento na pista, tinha uma interdição longa. Agora, essa interdição já terminou, a pista está liberada, mas o trânsito segue bem intenso no sentido da Castelo pela marginal, tá? E nos últimos fins de semana, ainda falando da marginal, a gente tem visto bloqueios na marginal do Rio Pinheiros e algumas alterações na linha 9 Esmeralda da CPTM, por causa de obras, do monotrilho. Isso mesmo. Como é que fica isso nesse fim de semana? Bom, a partir das 9 da noite desse sábado até as 3h30 da manhã de segunda, a pista expressa da marginal Pinheiros vai ser interditada entre as pontes Transamérica e essa que a gente vê na imagem, que é a ponte do Morumbi, no sentido Castelo Branco. E a linha 9 Esmeralda da CPTM não vai mais ser interrompida aos sábados. Ela vai funcionar com intervalos maiores a partir das 9 da noite de sábado, amanhã, e vai ser interditada no domingo. Esse bloqueio é entre as estações Santo Amaro e Berrini, lembrando que ônibus gratuitos do Paese, aquele plano de atendimento em situações de emergência, eles vão fazer esse trajeto, tá? Para usar esses ônibus, os passageiros têm que pegar uma senha nas estações lá Santo Amaro ou Berrini, tá bom? Tá bom. Então fica esse recado de alterações. Essas alterações, lembrando, elas vão acontecer por mais 5 finais de semana até 27 de outubro, tá? Tá, então tem aí o pessoal que ficar de olho. Isso aí. E a gente aproveita também para ver imagens do aeroporto de Congonhas, Glória. Aí, muito obrigada, já está na tela rapidinho. Que está operando normalmente, Guarulhos tem restrições meteorológicas e para quem costuma usar a ponte aérea, a gente lembra que esse voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, Santos Dumont volta a operar normalmente a partir das 6 da manhã desse sábado, depois de um período também com alterações por causa de obras de modernização na pista. Costumava ficar com poças d'água em dias de mais chuva. Agora, segundo a Infraero, isso deve se tornar mais raro, porque eles fizeram várias melhorias por lá, tá bom? Tá bom. Então, operação normal em Santos Dumont. Ótimo. Muito obrigada, viu, Natália? Valeu. E já já a gente volta com notícias do esporte. Hoje tem convocação da seleção brasileira e não é só da principal não, hein? Agora são 8h50. Notícia de que uma lancha está pegando fogo neste momento na Baía de Todos os Santos, em Salvador. Vamos ver as imagens. Olha, uma nuvem de fumaça cobre a região. 2 rebocadores e um helicóptero da Polícia Militar estão lá no local. Não temos ainda informações de feridos e nem das causas desse incêndio. E agora eu vou falar de esporte. Carol Barcelos apostos na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, porque hoje é dia de convocações. Convocações mesmo, no plural, né, Carol? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Ótimo dia para todo mundo. Convocações, viu? Agenda cheia por aqui hoje. A gente vai ter a convocação da seleção Sub-17, da Olímpica e da Principal, a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília. Vou começar falando da seleção principal. Segunda convocação do técnico Tite, depois da conquista da Copa América. Na primeira, a gente viu que o Tite fez alguns testes. O resultado desses testes: o Brasil empatou com a Colômbia, 2-2, perdeu para o Peru por 1-0. Agora o Brasil vai disputar mais 2 amistosos. O que a gente pode esperar? Neymar, se vestir a camisa da seleção por mais um jogo, chega a 100 jogos pela seleção brasileira. E o Tite já fez uma promessa: só vai tirar um jogador de time brasileiro. Passar as datas para vocês dos amistosos, olha só. 10 de outubro contra o Senegal. 13 de outubro contra a Nigéria, os 2 jogos em Singapura. Reparou aí nas datas? Pois é, essas datas não batem com as semifinais da Libertadores. Então, tem expectativa, sim, de ter nessa lista o Everton Cebolinha do Grêmio, do Flamengo. Quem o Tite vai tirar? Já convocou o Bruno Henrique, vai de novo. Gabigol, artilheiro. Expectativa também para ver o Bruno Guimarães, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. E deve voltar Gabriel Jesus para a seleção brasileira. Ele cumpriu suspensão. Sequência aí na convocação. Vamos falar da seleção olímpica. Tem 2 amistosos pela frente também no dia 10 de outubro.
tem Brasil e Venezuela. No dia 14 de outubro, tem Brasil e Japão. 2 jogos super importantes, Brasil se preparando e pensando no ano que vem, né? A Olimpíada tá logo aí, ano que vem em agosto, em Tóquio. Tem mais uma convocação, viu? Sub-17 aí é para valer, viu? A Sub-17 não é para amistoso, não. É para disputar a Copa do Mundo, que acontece aqui no Brasil. Começa no dia 26 de outubro. A gente tem aí para mostrar para vocês, olha, o grupo do Brasil, os jogos também com a locação, tudo aqui disputado em casa. Tá achando muita convocação, né? Mas teve mais uma, viu? Aconteceu uma ontem da seleção feminina. Olha só como é que foi. A treinadora chegou ao lado da nova assistente técnica, também sueca, Lili Persson. Com a seleção da Suécia, as duas foram medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Pia convocou as 23 jogadoras para os amistosos contra a Inglaterra e Polônia. Acontecem no início do mês que vem. Entre as convocadas, a seleção vai ter a volta da rainha Marta, que estava lesionada e não jogou os últimos amistosos. Marta, que tem um papel super importante nessa seleção, né? A técnica Pia Sundhage já falou sobre isso. Essa é a segunda convocação da Pia, da seleção feminina. Carol, olha, sei que o Chico Pinheiro não está querendo falar muito desse assunto não, mas não tem como, vamos falar de Copa Sul-Americana, porque ontem o Galo jogou. Essa primeira partida foi em Santa Fé, na Argentina, e o Galo saiu na frente com o Tchará, nessa bola dividida ali com a zaga. Mas no segundo tempo veio a virada do Colón. Morelo empatou. E Pulga, também ali na pequena área, conseguiu o gol da virada. Colón 2, Atlético 1. E o jogo de volta vai ser na quinta-feira que vem, aí o Galo joga em casa no Mineirão. Tem mais um jogo, Chico, tem mais um jogo. E um recado importante antes de eu me despedir. Amanhã, gente, a partir das 8h30 da manhã, 70 cidades do Brasil vão estar envolvidas no Festival Paralímpico para comemorar o Dia do Atleta Paralímpico. Super importante para a gente falar de inclusão e do papel do esporte nessa inclusão. Para vocês, um ótimo dia. Vejo vocês de novo na segunda-feira. Fim de semana de folga, graças a Deus, Chico Pinheiro, é sexta-feira. Pois é, e eu quero falar sexta-feira isso, comemorando a quinta, se Deus quisesse. Vamos ver, vamos torcer. Obrigada, viu, Carol? Até a próxima. Bom fim de semana. Com isso, a gente vai, então, encerrando o Bom Dia Brasil dessa sexta-feira. Bom fim de semana, pessoal. É isso, eu me despeço com um aviso importante, hein? Termina hoje ao meio-dia o prazo para se inscrever na FUVEST, o vestibular da USP, que é o maior do Brasil. São mais de 8.300 vagas, então atenção para não perder o prazo. Aqui em São Paulo já teve chuvinha, diz que a temperatura vai virar, tá todo mundo esperando um refresco nesse fim de semana. Bom fim de semana para todo mundo e até segunda-feira. Ai, Glória, manda chuvinha pra cá. Olha, o governo divulga hoje quanto deve liberar do orçamento, dinheiro que estava contingenciado, preso, sem poder ser gasto. Já falaram em 15 bilhões de reais, caiu para 12. A liberação deve ser acima de 8 bilhões e 300 milhões de reais. Ótimo fim de semana. E por aqui eu me despeço com um alerta contra o sarampo. Subiu para 26 o número de casos em Minas neste ano e 507 são investigados. Além daqui, outros 15 estados estão com surto da doença, segundo o Ministério da Saúde. O negócio então é vacinar, né, gente? Bom fim de semana para vocês. Aqui a gente está acompanhando as imagens que chegam do mundo todo dos protestos contra as mudanças climáticas. Milhões de pessoas em 150 países nas ruas pedindo mais ação dos governos. A gente tem aí imagens do Quênia, da Índia, da República Tcheca e da Alemanha. Jornais como o britânico Guardian falam que essa pode ser a maior manifestação da história contra as mudanças climáticas pelo meio ambiente. Ótima sexta-feira, final de semana melhor ainda e até segunda.